Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Atos 12. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo chorando, vamos caminhando, né? Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo e poderoso. O tema dessa ministração é o poder da oração. Glória a Deus. Vou estar lendo, irmãos. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, e encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nesta mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com suas cadeias, e os guardava diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, os despertou, dizendo: levanta-te depressa. E saíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo, cinge-te a ata as tuas alpacas, e ele o fez. Disse-lhe mais: lança a capa sobre as tuas costas e segue-me. E seguindo, seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos esperavam reunidos e oravam. E batendo a porta, Pedro, no pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti, dizendo que ela estava fora de ti. Mas ela afirmava que sim era. E diziam: é o anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós podemos ver o tamanho do poder da oração. Que aqui se levantou o Herodes, como diz aqui no primeiro versículo, para estender as mãos contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, e para maltratar.
E até Tiago perdeu a vida à espada nas mãos dele. E vendo isso que agradava os judeus se agradavam em ver a igreja sendo maltratada. Então Herodes fazia ainda mais. E isso ele prendeu Pedro. E colocou Pedro na prisão. O interessante aqui no versículo 4, diz que Pedro foi encerrado na prisão e entregado a 4 quartenos de soldado. A impressão que dá é que Herodes sabia quem era o Deus de Pedro. Porque quando se diz 4 quartenos de soldado, significa que eram 16 soldados para guardar um só homem. E fala aqui que ele estava preso a todo esse aparato de soldados, esse monte de soldado. Mas a palavra aqui diz que ele estava guardado. Pedro estava guardado na prisão. Aqui não diz a palavra no capítulo 5, que para mim é o versículo chave, que diz que Pedro estava guardado na prisão. Ele não estava trancafiado. Embora estava com os 2 braços preso a 2 soldados, embora tinha 16 soldados para cuidar que ele não fuja, para que ninguém o resgate, Pedro ainda estava só guardado na prisão. E a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja, ela não viu a sorte de Pedro e começou a murmurar contra Deus. Não começou a dizer que Pedro talvez estava preso porque merecia alguma coisa, fez de errado, como aconteceu lá com Jó. A igreja não estava ali dispersa, a igreja não estava ali desatenta. A igreja estava continuamente em oração pela vida de um irmão que estava guardado na prisão. A igreja hoje precisa ainda mais se unir em oração. Nem que seja por um irmão, nem que seja pela uma irmã. Ela está guardada e debaixo da oração da igreja, irmão. Aleluia, glória a Deus. E a igreja, ela orava, pedindo a Deus que livrasse Pedro da prisão. Aleluia. Quando a igreja se coloca na posição de oração, de jejum, não tem como nada acontecer. Algo acontece, irmãos. A oração do justo tem muito efeito. Quem é o justo? Aquele que obedece, aquele que está sempre com Jesus, aquele que está sempre fazendo o que Jesus manda, aquele que está sempre na ordenança do Pai, sempre guardando os seus mandamentos. Qual é? Amar a Deus antes de tudo e ao próximo mais do que a mim mesmo, como a mim mesmo. Aleluia. Esses são os justos. E quando esses dobram o joelho para orar por uma causa, a causa não é perdida, a causa é ganha. Porque nós estamos orando a Deus, que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. O Deus do impossível, onisciente, onipresente, onipotente. Aleluia. Então continua em oração, em constante oração. A palavra diz orar sem cessar. Aleluia. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, Pedro dormia, irmãos. Pedro estava dormindo. Agora pensa, Pedro, com os 2 braços esticados, algema num lado, algema no outro, e preso a 2 soldados. E
soldados em toda a sua volta, Pedro ainda dormia. Pedro dormia porque Pedro sabia, a igreja estava em oração. Pedro estava dormindo, descansando. A palavra diz: deitei e dormi, porque Pedro sabia que Deus estava a sustentá-lo. Pedro sabia que Deus, se ele não fosse o tirar da prisão, ele iria para a glória. Então Pedro estava descansado, porque o que viria a ele seria de Deus, seria a vontade do Pai. Então Pedro, nessa situação, dormia. Pode dormir, irmão. Pode ficar tranquilo. Descansa, porque a igreja ainda está em oração. Descansa, porque Deus é a provisão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Ele resplandeceu. Imagine uma prisão toda escura, feia, suja. Eu creio que não tinha pintura, era pedras, tudo escuro. E ali estava Pedro dormindo. E de repente sobreveio e resplandeceu uma grande luz. A luz na prisão. E que é interessante, que Pedro não acordou com essa luz. Pedro continuava dormindo. Mas Pedro não tinha um sono, aquele sono que a gente fala: a igreja está dormindo, acorda, igreja. Não, Pedro estava com aquele sono de descanso mesmo, de despreocupação mesmo. Aleluia. E nem aquela luz o acordou. Aí tocando Pedro na ilharga, que é a lateral aqui, ó, ilharga. Tocou Pedro aqui. Quando toca aqui da cosquinha, né? A gente leva aquele pulo. E aí Pedro acordou, despertou. E aí o anjo disse: levanta depressa. E caíram as mãos, das suas mãos as algemas. A hora que o anjo abriu a boca e disse: levanta depressa, imediatamente Pedro foi liberto. Aleluia. Mas ainda tinha as portas para se abrir. E aí disse o anjo: coloca a sandália nos teus pés. Porque talvez ele dizia: a caminhada agora é longa. Coloca a sandália nos teus pés. E disse: lança sobre as tuas costas a tua capa e me segue. Pedro, ele podia falar assim: como assim? O que está acontecendo? Ficar bobado. Meu Deus, o que é isso? Onde eu vou? Eu vou com você, não sei quem você é. Mas Pedro tinha intimidade com Deus. E ele, tendo intimidade com Deus, ele obedeceu ao Senhor sem questionar. Ele obedeceu aquele anjo, se vestiu, colocou a sandália e foi. Sem olhar para o lado, sem saber o que estava acontecendo, ele foi. Porque ele sabia, ele reconhecia: essa voz vem do céu. Essa voz não é daqui da terra. Aleluia. E ele saindo e o seguiu. Pedro seguiu. E ele nem sabia se era real aquilo que estava acontecendo. Talvez Pedro achou que ele estava até dormindo, cochilando, sonhando, não sei. Mas ele não achava que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. Mas Pedro, mesmo não entendendo o que estava acontecendo, Pedro obedeceu. Aleluia. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Nós temos que reconhecer a voz do Senhor. Como foi dito, muitos têm falado. Eu vi hoje no status do pastor. Muitos têm profetizado, falado do que não é de Deus. Muitos têm sido enganados, mesmo dentro da casa de Deus. É bíblico. O Senhor falou
que ele viria nos últimos dias e, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas para nós não sermos enganados, nós temos que ter intimidade com Deus, temos que conhecer o Senhor. Nós temos que chegar, sentar, nem sempre é orar, mas sabe, sentar e falar: Deus, senta aqui, bora conversar comigo. Como você conversa com o seu amigo, com a sua amiga, e falar tudo que está passando. Falar para Deus: Deus, olha, eu tenho esses erros, eu tenho aqui dentro de mim algo que não agrada ao Senhor. Me ajuda, Pai. Tira de mim, porque eu quero me aproximar do Senhor, quero ter intimidade contigo. Quero que quando o Senhor falar, eu reconheça a tua voz. Para não ser enganado de forma nenhuma. E na hora que nós estivermos em intimidade com o Pai, ninguém nos enganará. Aleluia, glória a Deus. E ninguém conseguiu parar Pedro, porque Pedro conhecia a voz do Senhor. Pedro tinha intimidade com o Pai. Pedro orava, Pedro jejuava, Pedro obedecia, Pedro fazia conforme Deus mandava. Aleluia. Jesus se foi, mas Jesus deixou a Pedro todos os caminhos a ser seguido. E Pedro seguiu, aleluia. E Pedro, e quando passaram para a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a frente da cidade. Era a última porta, a qual se abriu por si mesma. Deus é tão poderoso que Ele fará coisas que nós nem vamos entender. Quando ele chegou e estava diante daquela porta, Deus fez com que Pedro fosse invisível, porque ele passou pela primeira guarda, passou pela segunda, e ninguém barrou Pedro. Ninguém barrou Pedro. Deus se fez invisível, Pedro. Deus nos faz invisível diante dos inimigos. E foi assim que Deus fez para Pedro. E ele passou pela primeira e pela segunda guarda, e ninguém viu Pedro. E chegando à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Aquelas portas tinham chaves, tinha correntes, tinha trancas. Mas não há ferramenta, não há chave, não há corrente, não há nada que possa impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. A porta que Deus quer abrir, Ele abre. Não tem homem, não tem diabo, não tem ninguém que possa fechar. Não tem inveja, não tem ciúme, não tem nada. A porta se abriu por si mesma, não precisou a mão do homem, não precisou roubar a chave de ninguém. Deus abriu a porta que dava para a cidade, aleluia, sozinho. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo foi até onde era impossível para Pedro. Deus colocou o anjo ali do lado de Pedro, até ele sair fora da área inimiga. Aí Deus falou: agora é com você. Vai, Pedro. Até certo ponto, até certo momento, quando nós não conseguimos, irmãos, não se preocupe, Deus está conosco. Às vezes é uma enfermidade, a gente vai parar no hospital e a gente vê todas aquelas doenças, todo aquele povo, e a gente acha: meu Deus, será que eu vou sair daqui sã? Mas não se preocupe, porque se você tem intimidade, se você é como Pedro, obediente, Deus fala: ó, até aqui eu estou aqui, eu ainda estou aqui. E aí quando você caminhar com as suas pernas, porque aí o Senhor fala: agora vai e faça o que tem que ser feito. Vai e obedeça, faça.
E Pedro, ele saindo agora, e disse: verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Tem gente esperando o nosso fim. Tem gente esperando a gente tropeçar, a igreja cair. Tem gente esperando isso. E às vezes até está ao nosso redor. Mas o Senhor fala aqui que Ele envia o anjo para nos guardar. A igreja é guardada. Por isso a igreja tem que continuar em continuação de oração. Oração é a chave. Porque o Senhor manda um anjo para nos guardar. Nos faz invisíveis diante dos nossos inimigos. Abre portas que nós achamos... Que incrível que foi aquele evangelismo. O Senhor abriu porta. Muitos achavam que não ia dar certo, não vai conseguir. Até a chuva veio. Mas a chuva foi mandada do céu. Aleluia. A chuva não parou. Aleluia. Os irmãos que estavam lá não recuaram, aleluia. Embora sentisse até um desejo de recuar, porque às vezes nós somos carne, a gente desanima às vezes, né? Mas o Senhor nos fortaleceu tanto, que continuamos lá, embaixo de chuva. E Deus honrou. E Deus honrou a igreja, aleluia. Glória a Deus, como Deus honrou aqui Pedro, saindo pela última porta e tomando posse da rua. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos esperavam. Olha, irmãos, muitos esperavam, reunidos e oravam. Não pararam de orar em nenhum instante. Enquanto Pedro estava dentro da prisão guardado, a igreja orava. Enquanto tem muitos lá fora, a igreja aqui, Madureira, ainda ora. Ainda está em oração, aleluia. Glória a Deus. Sabe por que muita gente vem às vezes de outro ministério e fica aqui? Eu ouço isso, né, Ronquis? Porque aqui eu senti firmeza, as pessoas falam. Eu senti aqui algo diferente que eu não senti em outro lugar. Sabe o que é isso? Oração. Palavra. Palavra. É pura palavra. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que muitos vêm e ficam, por causa da palavra. Quem sai é porque não entende que é a palavra que liberta. Não é o reteté, é a palavra que liberta. É a oração que fortalece. Aleluia, aleluia. Porque muitas vezes aleluia. Mas Deus enviou o anjo. Deus enviou um casal para ser o anjo da igreja. O casal que ora e incentiva a igreja a orar. A palavra. Aleluia. Glória, glória. Sabe por que muitas vezes, aleluia, você ainda não caiu, não parou? É a oração dos justos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar.
Aleluia. Chegou a resposta de Deus para a oração da igreja. Aleluia. A resposta das orações da igreja estava lá, ó, batendo na porta. Aleluia. Deus tem resposta para a igreja. Não tem oração que fique sem respostas. Aleluia. Deus tremendo e poderoso. Aleluia. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou a Pedro: Pedro está à porta. Aleluia. A resposta do Senhor alegrou tanto aquela moça, que ela nem abriu a porta, voltou para dentro anunciar: ei, a resposta está lá fora. A resposta de oração está lá fora. Vai lá abrir a porta. Aleluia. Deus tremendo e poderoso. Deus tremendo e poderoso. Eu não sei qual é a tua pergunta, pastor, mas a resposta vem do Senhor. A resposta está às portas. Aleluia. Nemanai de cantarandarás, sim, caramandás. Aleluia. E disseram-lhe: está fora de ti. Às vezes vai parecer loucura, né, irmã Terezinha? O que Deus vai fazer vai parecer loucura aos olhos do povo. Aos olhos do ímpio vai parecer loucura. Muitos não vão entender. Aleluia. Mas afirmava que era assim. Aleluia. E disse: ó, é o anjo. Mas Pedro perseverou e bateu mais uma vez. Quando abriram a porta e viram, se espantaram. Se coloque de pé, irmãos. Eu vou profetizar. Aleluia. Na minha e na sua vida. Porque muitos vão se espantar com o agir de Deus na nossa vida, com a resposta que nós estamos esperando. Muitos vão ficar espantados, até mesmo nós vamos nos espantar com tanta maravilha, em meio a tanta adversidade, em meio a tanta pressão, em meio a tantos nãos. O Senhor vai vir com respostas. Aleluia. Oh, glória. Enquanto o Valquíris prepara o louvor, eu vou fazer uma oração. Aleluia. Tome posse, irmãos. Tome posse dessa palavra. Eu tomei posse dessa palavra ontem à noite e recebi, aleluia. E creio que o agir de Deus é muito maravilhoso na nossa vida. Feche os seus olhos e pensa no que você tem pedido, tem perguntado. Pensa, que o Senhor vem com resposta. Aleluia. Deus tremendo e poderoso, nessa manhã, Senhor Jesus, há um povo aqui reunido. Há um povo, Pai querido, Pai amado, que Deus tremendo e poderoso, que o Senhor tudo pode, que o Senhor pode abrir portas, aleluia, que as mãos do homem não podem abrir. Aleluia. O Senhor, Deus tremendo e poderoso, nos tirou da nossa cama hoje para estarmos aqui, Senhor, reunidos em oração, esperando a resposta do Senhor, Pai. Pai,
Pai maravilhoso, derrama sobre a tua igreja, Pai. Derrama os que estão aqui fisicamente, os que estão na live, Pai. Deus tremendo e poderoso, dá resposta, Senhor Jesus. Responde às nossas orações, como o Senhor fez com a igreja lá para Pedro, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus tremendo e poderoso. Esse é o poder da oração. Eu venho te falar de um Deus tremendo. Olha esse Deus aqui, está passeando por nós. Que está em cima no céu. É o santo e poderoso, meu herói e meu guerreiro. É o Deus de Israel. Olha, esse Deus está aqui. Este Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entra agora nesta nuvem, conheça mais este meu Deus. Tua vida com certeza irá mudar. Eu creio. Ele é quem se abaixa para ver a terra. Nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo. Arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir. Operando ele, quem vai impedir? Você é com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falhas. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena até a terra paz. Hoje a sua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Aleluia. Ele é quem se abaixa para ver a terra. Nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo. Arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir. Operando ele, quem vai resistir? A ceia com o crente dentro da fornalha. O inferno treme quando ele fala esta glória. O inimigo derruba a muralha. Quando ele ordena até a terra paz. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Eu creio. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Senhor, muda a história. Pega tuas mãos. Aleluia, adore. Adore nesta hora. Chega de derrota. Agora é só vitória. Deus vai honrar a igreja. Pega tuas mãos. Adore-o nesta hora. Chega de derrota. Chega de humilhação. Agora é só vitória. Só vitória. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome a de rica Jesus. oportunidade em nome de Jesus. Obrigada, sim. Irmãos,
Neste momento eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e já quero passar para quem é de direito, nosso pastor Luiz Antônio Bonelli, que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um ótimo domingo, no domingo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eita Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu Deus do céu, o que foi isso aí, meu Pai do céu? Deus abençoe, irmã Sônia. Deus abençoe, irmão Valquíris. Continue abençoando. Esse culto da manhã é tão gostoso, né? Não sei se é porque a gente sai com a cabeça já tranquila de casa, né? Não está aquela ocupação do dia, carretando os problemas. A gente chega aqui tão assim gostoso que abre o coração, abre tudo. E o Espírito Santo tem a liberdade de falar com a gente, visitar a gente, né? Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente a todos. Eu queria pedir aos irmãos que estendessem sua mão para cá. Vem cá, mão de ti. Vem aqui um bocadinho. Estenda as suas mãos para cá. Vamos fazer um clamor pela irmã Sandra, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, ouvimos a Tua palavra, Pai, nessa manhã, que a oração, ela tem muito poder, meu Pai. Ali, Senhor, pedimos agora, toca na Tua serva, irmã Sandra, esposa do nosso irmão Benedito, Pai. Aquela situação, a última palavra não é dos médicos, a última palavra é do Senhor. Alai, Soria. Deus, nós agora confiamos no poder da oração e no nome de Jesus pedimos, toca sobre a tua filha, traga, Senhor, a cura, a libertação, tira a angústia, a tristeza do coração dela e que ela sinta uma paz e uma alegria tão grande no seu coração, porque o Espírito de Deus é o Consolador da igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Toma posse, irmão Benedito, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e permaneça não somente hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém. Ebenezer. Se Deus é por nós, operando Deus, ninguém. Amém. Dê um abraço no seu irmão e profetiza uma vitória em nome de Jesus.